Hoje nós vamos debater os desafios e as oportunidades para mulheres na área tech e na estratégia de negócios. Para esse painel, nós temos como convidadas aqui a Alessandra Carini, que é vice-presidente de vendas para o governo, saúde e educação na Microsoft Brasil. Por favor, vamos recebê-la. Temos aqui também Vera Cabral. Vamos lá, Vera Cabral, Education Industry Advisor, olha, da Latam Américas. E aí, quem vai mediar essa conversa gostosa aqui é a nossa Betsy Rabelo Ferreira, que é gerente executiva de TI no Senac RJ. É com você, Betsy. Obrigada, Alessandra. Vocês estão me ouvindo? Ok. Tá baixo? Melhorou? Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou me apresentar rapidamente, um pouco além do gerente executivo de TI. Eu trabalho com TI há mais de 30 anos. Fiz minha carreira no óleo e gás, numa empresa de distribuição de óleo e gás. E, para mim, é muito bacana estar aqui hoje, podendo dividir um pouco dessa experiência e recebendo essas duas executivas também maravilhosas, poderosas, as duas da Microsoft, que é um grande parceiro do Senac. O Senac vem fazendo uma série de ações de inclusão de mulheres no mercado. Esse espaço aqui, para nós, é muito importante. Vocês aqui vão ver exemplos de mulheres, a gente vai discutir temas muito importantes e relevantes para o desenvolvimento de uma carreira, não só na TI, né, mas numa liderança, enfim. Então, vamos aqui começar com as perguntas aí para a Vera e para a Alessandra. Obrigada, Betsy, pelo convite. Eu acho que disseminar, né, essa questão de mulheres em tecnologia, mulheres em qualquer área, mas principalmente na tecnologia, que é onde eu tenho experiência. Então, eu fiz computação, comecei na área de matemática e fiz computação e fui galgando meus passos nessa carreira. Não foram fáceis, né? Então, como a Beth falou, comecei com infraestrutura, que era uma área muito mais, vamos dizer assim, mais voltada para homens, que é de passar cabeamento. Acho que talvez não seja, muitas aqui não devem nem saber, né? Passar cabo, desktop, disquete. Então, assim, eu sou dessa época, tenho mais de 26 anos de experiência em tecnologia, e eu fui sempre buscando o que eu precisava fazer para chegar a uma carreira de diretoria. Eu gostava de desenvolver pessoas, eu queria isso, chegar, ser líder de uma empresa. Eu falava, o que eu preciso adicionar de experiência para eu chegar onde eu estou? Então, eu falo sempre, né, em eventos para meninas, a gente tem um déficit muito grande de mulheres em tecnologia. Hoje a gente tem 143 mil vagas em abertas, a previsão, a gente vai falar um pouco sobre isso, chegar em 300 mil. Então, eu sempre tento mostrar que é possível. E vá buscando. Então, agora a gente está falando, o que é o boom do momento? É inteligência artificial? É segurança? Então, eu busco, não é porque eu estou hoje como vice-presidente que eu não estou estudando. Então, eu estou sempre buscando estudar. Quando foi Cláudia, eu comecei a trabalhar com Cláudia há 10 anos atrás. Então, eu não tinha experiência em consultoria. Eu falei, nossa, eu preciso ter uma visão de uma empresa. Se eu quero chegar a presidente, vice-presidência, eu preciso ter uma visão do total. Então, fui sempre buscando e sempre tendo mentoras. Ou mentores, não precisamos ser somente mentoras, podemos ter mentores também para nos apoiar. Então, obrigada, Betsy. E aí, mas assim, é uma vasta experiência aí. Conexões são tudo, né? São tudo. São tudo. E Vera, você também tem uma história bem diferente, né? Desse teu caminho para um trabalho em TI, mas muito ligado em educação, e você começando com um background de economia. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa migração e como é que você foi parar no mundo da educação. Porque, assim, eu estou adorando estar nesse mundo. Eu vim do óleo e gás, mas hoje estar na educação é um privilégio, que é aí que a gente realmente transforma vidas, né, Vera? Nem fale, gente. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, obrigada por poder estar aqui com vocês, fazendo essa discussão que eu acho super relevante. E eu queria dizer assim que
na minha vida as coisas são bem atrapalhadas, né? Então, assim, na verdade, eu não comecei com economia, eu comecei com engenharia. Então, quando a gente fala de mundo masculino, eu entrei na faculdade em 1979, eu não tinha 18 anos ainda, eu tinha 17. E em engenharia civil éramos 4 mulheres em 180. Então, assim, já foi ali o meu começo de trabalhar no mundo masculino. E eu amei, desde logo, programar. Eu sou uma pessoa que adora aprender. Eu adoro matemática, adoro física. Então, assim, engenharia era um caminho para mim. E foi ali meu primeiro contato com programação. Eu aprendi a programar, trabalhava com computador com cartão perfurado ainda. E amei. Depois disso, eu acabei mudando, até vou falar sobre isso mais tarde. Eu acabei mudando porque eu achava que engenharia não era o que eu gostaria. Eu, então, mudei e fui para a economia. A economia eu me apaixonei. Mas aí, eu acho que a primeira lição que a gente leva dessa minha experiência é que a graduação é a primeira etapa, a graduação ou um curso técnico. É onde a gente abre. E depois, a gente tem que ter flexibilidade para aquilo que a vida nos coloca e para aquilo que a gente identifica também. Eu acabei trabalhando no mercado financeiro, eu mudei para a área de políticas sociais quando eu tive minha filha, que tinha síndrome de Down, nasceu com síndrome de Down, e eu achei que trabalhar no mercado financeiro não ia dar certo. Fui trabalhar com políticas sociais, me apaixonei por educação e nunca mais saí daí. E daí fui voltando com educação, inovação, fui voltando para o mundo da tecnologia. Eu já dei aula de programação lá atrás, na minha vida, etc. Fui me aproximando de tecnologia de novo, cada vez mais, e acabei trabalhando com educação e tecnologia, e é onde eu estou hoje. Então, acho que tem algumas lições aí. Essa que eu falei, a primeira, que é não achar que a graduação encerra a sua existência, muito pelo contrário, a gente tem que estar aberto, e a gente tem que aprender e ser flexível em cada momento e responder um pouco para o que a vida te coloca e muito para aquilo que a gente procura. Então, é assim que eu estou aqui. A tecnologia, eu não sei o que vocês pensam, mas ela realmente é um exemplo de diversidade, né? A gente consegue fazer de tudo tendo tecnologia envolvida, né? E assim, eu até por conta disso, a gente sabe que a representatividade das mulheres é pequena na área de tecnologia, mas eu sempre me perguntei, né, por que será que é isso? E eu acredito que é porque não são conhecidas as oportunidades e o que dentro de tecnologia a gente pode fazer. Eu não sei, Vera, o que você pensa sobre isso, mas eu acho que a falta de conhecimento do que é esse trabalho, né? Que não é só programação, eu acho que isso... Acho que um pedaço está aí. Programação é um pedacinho só do mundo da tecnologia. E é, como eu digo, um pedacinho. Tá? Então, não é porque eu gostei de programação lá atrás que eu estou aqui agora. É outra história, uma história completamente diferente. Mas talvez lá atrás eu tenha sido atraída por aí e sei lá. E é assim, muito... Eu acho que é aquilo que eu falei, a vida vai levando a gente vai respondendo e a gente vai fazendo os nossos caminhos. Mas acho que falta muita informação para entender o que é o mundo da tecnologia, para entender que tecnologia está em tudo. Quando a gente olha nas pesquisas internacionais, tem uma pesquisa da McKinsey que mostra como as habilidades em geral e habilidades cognitivas básicas, elas diminuem como demanda do mundo do trabalho em favor de habilidades cognitivas maiores, incluindo conhecimento sobre tecnologia. E isso passa por enfermagem, onde a gente estava vendo aqui como é que um enfermeiro trabalha hoje. Passa, como eu falei, não necessariamente por programar, mas por saber a linguagem da tecnologia. Eu vejo tecnologia hoje como linguagem, que perpassa qualquer profissão. Em qualquer uma você tem que ter conhecimentos de tecnologia, não apenas como usuário, mas como você interage com aquilo. Então, é essencial. Essa informação falta. Falta informação também sobre o que é o trabalho em tecnologia, que eu acho que essa é uma segunda parte, que a gente faz escolhas, as primeiras escolhas da gente são muito pouco informadas. Daí a importância de um evento como esse, para mostrar um pouco o que é o mundo do trabalho. Por exemplo, a engenharia,
boa parte do que eu desisti da engenharia foi quando eu entrei no mundo do estágio e descobri o que ia ser a minha vida como engenheiro civil dali para frente. Eu falei, eu não quero isso para mim, não é isso que eu quero. Então, falta informação. Fazer isso aqui é excelente. E, para falar em consequência, como a Lê acabou de dizer, a gente tem um panorama muito desigual no mercado de trabalho. As mulheres são 44% dos trabalhadores do Brasil formais, mas elas são 55% dos desempregados. Se a gente pensa que tecnologia, e não só dentro do mundo estrito de tecnologia, é onde os empregos mais crescem, a gente não pode deixar que mulheres fiquem fora, porque senão a gente só vai agravar a situação da mulher no mundo. E 51% dos lares hoje são chefiados por mulheres. E esse percentual e o número de famílias que são chefiadas por mulheres cresceu 72% na última década. Gente, se a gente não incluir mulheres nesse momento, nesse movimento, a gente tem uma situação, um panorama para lá do individual, um panorama social muito complicado. Então, gente, vamos trazer mulher para esse mundo. É isso aí. E, por outro lado, né, existe um déficit muito grande de mão de obra. Então, oportunidades existem e estão batendo aí na nossa porta, né? Então, não dá para deixar passar, né, Beth? Não dá, com certeza não dá. Bom, seguindo aqui, vocês trabalham numa super empresa, né? A Microsoft é uma das maiores empresas do mundo, né? Como é que vocês veem esse movimento das grandes empresas no desafio da representatividade feminina, principalmente nas lideranças, e vocês entendem que os programas têm sido suficientes para trazer resultados? Aí, Alê, se quiser. Vou comentar um pouquinho. Eu acho que o problema maior não está nem na liderança. Eu acho que na liderança nós conseguimos, não chegamos aonde queremos, como a Vera falou. Se aqui no Brasil nós somos 55%, né, de mulheres, né, da população brasileira, como é que a gente tem essa representatividade dentro das empresas em todos os níveis? Claro que a gente tem muito poucas mulheres líderes de empresa. Nós temos a sorte de termos, nós temos a segunda mulher presidente, que é a Tânia Cosentino. Então, a gente vem de Paula Belisa, Tânia Cosentino. A gente tem outras como a SAP, tivemos a IBM, tinha antes uma presidente, a Intel, a Muxa. Então, assim, são empresas que estão vendo, não é porque tem mulher, porque não. É porque a diversidade traz inovação, a diversidade traz melhor performance com pesquisas comprovadas. Então, mas para eu ter líderes mulheres, né, para eu ter uma liderança feminina maior, eu preciso que a minha base também tenha diversidade. Quando a gente vai para mulheres, como é que eu tenho mulheres? Se eu for para mulheres pretas, mulheres com algum tipo de deficiência em tecnologia, e quando a gente fala de tecnologia, não estou falando de programação básica, a gente está falando assim, que a gente precisa de níveis maiores, de pessoas técnicas mesmo, né, que a gente chama lá nas empresas de tecnologia, level 400 para cima de conhecimento, de certificação. A gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar mulheres. Por quê? Porque as meninas não estão interessadas em fazer tecnologia. E a Vera comentou, a Beth também, toda empresa está virando uma empresa de tecnologia. Os nossos maiores concorrentes por talentos não são os nossos concorrentes de empresas de tecnologia. São Senac, são Sesc, Nubank, empresas fintechs, as startups. Toda empresa está virando uma empresa de tecnologia. O Itaú, se eu não me engano, são mais de 30 mil pessoas trabalhando na área de tecnologia. O Nubank, mais de 3 mil pessoas. Então, assim, os maiores concorrentes, e as vagas estão abrindo. Então, como é que a gente incentiva? A gente mostra para essas meninas que tecnologia é legal, é bacana, dá para ter família, dá para ter filho, cachorro, pet ou não, dá para cuidar da casa e tem um mar de possibilidades. Eu nunca gostei de programar. Eu fui para uma área de passar cabo, gente, passar cabo mesmo, de RFID, trabalhar em fábrica, foi um lado que me interessou. Eu nunca gostei de programar. Tem inúmeras outras possibilidades dentro de tecnologia. Então,
Acho que os programas não são suficientes, Betsy, foi uma das suas perguntas, não são. Então, como é que juntos a gente faz esse tipo de evento? Como é que a gente cria espaços desse para mostrar a oportunidade que nós temos aqui, fora, agora com o advento, né, de você ter Teams, ter todas as ferramentas de produtividade, várias empresas estão roubando nossos talentos e você continua trabalhando aqui do Brasil. Então, como é que a gente exporta talentos? Como é que a gente capacita e a gente tem líderes? Como é que a gente tem mais mulheres trabalhando na tecnologia em outras áreas, né? Não somente, claro, o nosso foco aqui é tecnologia, mas como é que a gente mostra, como é que a gente traz as meninas, vocês, as colegas, aqui para esse lugar? A gente está vendo, né, que a formação ela é importante, mas ela não é um pré-requisito para você estar em tecnologia, né? Não é um pré-requisito. Cada vez mais as formações mais rápidas. Formações técnicas, como vocês fazem, né, com grande parceiro. Como é que a gente faz uma formação técnica? O Senac ainda não é uma empresa de tecnologia, mas está valorizando o seu portfólio de tecnologia, né, hoje, principalmente para acelerar essa capacitação, né? E uma vez você lá dentro, abre um mundo de possibilidades. Eu lembrei aqui, quando a gente recebeu lá na nossa área, foram acho que 9 ou 10 jovens aprendizes, e a gente tinha o desafio de inseri-los no nosso dia a dia. E eles vieram zerados. Eu cheguei para o meu staff, os gerentes, né? Gente, o que a gente vai fazer? E aí um deles veio com a maravilhosa ideia, olha, a primeira coisa, vamos apresentar a TI para eles. O que é a TI? O que é a minha gerência? O que é a governança de TI? O que é desenvolvimento? O que é infraestrutura? E cada um foi se encontrando num ponto. Infelizmente, a gente não tinha mulheres, mas elas desistiram do programa, ficaram só os meninos, mas um aí está até aqui hoje, apoiando ali na área de jogos, e eles conheceram um mundo que ele não está ali no Google, ele não está ali, ele está nas conexões, ele está na vivência, né, do dia a dia do trabalho, que é o nosso grande tema aqui também. Mas vamos voltar aqui para as mulheres e para os estereótipos e vieses de gênero, né? Eu tenho uma pergunta para vocês. Muitas vezes, a forma como nós somos enxergados e percebidos dentro do setor de tecnologia, em posições de liderança, não é uma maneira, né, muito tranquila. Nem sempre todo mundo recebe bem uma mulher no comando, né? Como vocês enxergam isso? E o que vocês acham que a educação pode ajudar no sentido de mudar essa realidade? Eu acho que isso é um dado. Então, tem várias coisas aqui que a gente precisa quebrar. Eu acho que nós estamos falando de viés de gênero, mas a gente tem vários vieses aqui. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, quando a gente vai olhar para a tecnologia, a gente precisa quebrar a ideia de que tecnologia é alguma coisa para gênio. Não é. Tecnologia é alguma coisa para homem. Também não é. Tecnologia é, sei lá, para gente rica, que consegue ter um perfil, que consegue entrar numa empresa legal. Também não é. Ao contrário. Então, eu acho que quebrar esses vieses é a primeira parte. Entre eles, o viés que diz respeito a mulheres. Mas eu acho que aqui nós estamos falando essencialmente de mudança cultural. E eu aprendi na minha vida inteira, com a prática, que mudança cultural é a mais difícil de acontecer. E ela acontece devagar. Só que ela só acontece se ela for intencional. Então, a gente tem que ter políticas, que são políticas dentro da empresa, que são políticas públicas, mas é assim, a gente tem que ter a vontade de mudar. E aí, acho que para a gente mudar de verdade, nós temos que trabalhar em duas dimensões. Uma dimensão é para quem já está no mundo do trabalho e para quem está chegando nele, onde a gente tem que ter, são ações afirmativas mesmo. É trabalhar com grupos, é trabalhar com empoderamento, é trabalhar com formas da gente fazer com que essas mulheres entrem, que permaneçam nesse mundo do trabalho e que tenham condição de ascender dentro da carreira. Isso é super importante e é dar força para que elas falem, que elas denunciem o que está sendo feito de errado, no caso. Por outro lado, a gente tem que aproveitar esses exemplos
e ir para a base e mostrar para as meninas, desde novinhas, que ciência, matemática, tecnologia é coisa de menina, sim, por que não? É coisa de menina. Imagina, não tem porquê, não faz o menor sentido, mas isso vem talvez da educação infantil. Então a gente tem que trabalhar nas duas pontas e fazer isso se juntar, porque um dia o que vai acontecer é que essas meninas vão chegar lá na frente, a sociedade já vai estar acostumada e vai trabalhar. Mas a gente tem que ter essas ações e essas são as que a gente vem fazendo agora e que falta muito, precisamos fazer muito mais. Eu acho que capacitação também, né? Na Microsoft, outras empresas nacionais também, outras empresas de tecnologia, fazem capacitação em relação a vieses inconscientes, porque a gente faz. Gente, quando eu entrei na faculdade, gente, na escola, né, que hoje em dia são coisas que acho que naquela época a gente não via que eram vieses inconscientes, mas e que hoje a gente vê, né? Então, assim, como é que a gente treina? Porque você vai ter desde, né, dos jovens trabalhando, mas você vai ter pessoas que já têm um pouco mais de experiência, né? São os senior millennials, a gente fala lá na empresa, né? Como é que a gente capacita e mostra que aquilo, às vezes, que era lá no passado, era aceito, hoje não é mais? Como é que a gente muda isso? Então, tem treinamentos gratuitos, tem treinamento que as empresas criam. Então, a gente tem que, para que mude culturalmente. Acho que é isso, né, velho? Perfeito, Ale, é isso mesmo. A gente tem que usar todos os recursos e capacitação é muito forte. A gente tem que mostrar para as pessoas... A gente tem que mostrar que a gente tem viés inconsciente. A gente tem que mostrar e a gente tem que reconhecer o nosso viés. A gente erra, né? A gente erra. Mas a gente tem que ter consciência disso. Eu diria também que os modelos a seguir são muito importantes, né? No painel anterior, a Cihan comentou com a gente que não se enxergava como alguém que pudesse inspirar um dia, né? Alguém. Eu acho que essa coisa da gente se enxergar como modelo também é importante. O que você pensa disso, Alê? A gente tem... Primeiro, assim, acho que se a gente for falar de trabalho, né? Nós achamos, e eu me incluo nisso, nós nunca estamos 100% preparadas. Pergunta para homens se eles vão se candidatar, se eles esperam eles estarem 100% preparados para se candidatar. Eles não esperam, eles vão lá com a cara e com a coragem. Por que nós temos aquela... só se eu tiver 100%, eu tenho aquela certificação, eu sei aquele tema. E aí, quando vai falar de modelo, mas será que eu sou modelo? Será que realmente eu inspiro? Inspiro. A gente inspira todos os dias. Eu não tive filha mulher, só tive dois filhos homens maravilhosos, eu inspiro eles. Como é que eu inspiro mais meninas? Uma coisa que eu dedico meu tempo para falar em colégios, para falar para as meninas, sim, é possível. Mas, gente, cheguei onde está com muitos percalços, com muitos desafios, tendo que, às vezes, engolir sapo, sabe? Assim, a gente tendo a palavra, você erguendo a cabeça e tendo voz. Não tenham medo, a gente não pode ter medo de falar. Não medo de falar, medo de errar. Né? Eu acho que isso é uma das coisas. E sim, a gente às vezes fica com esse receio. Será que eu sou realmente boa nisso? Não, mas eu acho que o fulaninho sabe mais. Ou até mesmo outra pessoa. Então, eu acho que a gente realmente tem que quebrar isso e juntas ter mais painéis assim, mais cursos assim, e que mostrem. Então, juntas, Beth, a gente tem feito cursos especiais, específicos para mulheres, sim, né? Principalmente cibersegurança, que nossa, será que eu consigo? Consegue. Inteligência artificial. Eu rodei um curso de cibersegurança. Eu nem acredito nisso, mas eu formei algumas meninas. Olha o que a Beth falou. Eu nem acredito. E por que não acreditar? Só, é verdade. A gente fala isso sem pensar. E sim, nós temos capacidade, nós podemos, porque nós conseguimos até mais, porque a gente consegue às vezes fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Seja mais de duas, né, Norita? Não, mais de duas, Então, acho que a gente realmente, nós precisamos superar esses obstáculos, esses medos que a gente tem internamente de achar que nós nunca estamos preparadas para aquilo. Só uma coisa, liderança também não tem gênero. A gente nunca acha que a gente pode chegar lá em cima
É uma coisa assim, a gente é culturalmente, eu acho, a gente é culturalmente condicionada a isso. Mas não, a gente pode. Não é só tecnologia que a gente pode ser líder. E a liderança, ela nasce do conhecimento, do respeito, da troca, da conexão, da confiança, né? Do cuidado. Quando você vira um líder, eu digo que você é um psicólogo, porque você tem que fazer com que aquele seu time esteja produzindo, esteja bem. Então, como é que você é um modelo para o seu time? Como é que você é dura, mas você, ao mesmo tempo, tem o cuidado, que eu acho que cada vez mais nós precisamos ter cuidado com as pessoas nesse ambiente que a gente vive, né? Como é que está a saúde mental, como é que não está. Todos nós temos problemas, desafios, às vezes vai ter um dia que vai estar melhor ou não, mas o líder, ele tem que ter isso. E tem gente, eu não gosto ou não quero liderar pessoas, e tudo bem, não necessariamente você precisa ser, porque às vezes a empresa fica te puxando, você tem que ser líder porque você já está há muito tempo ali desenvolvendo, mas é o que você ama fazer. Você pode continuar sendo uma contribuidor, né? Sendo uma, que a gente fala, individual contributor, uma líder técnica. Uma líder técnica, mas não necessariamente você precisa liderar um time. Então, assim, eu acho que tem pessoas que não querem, e tudo bem. E eu tenho casos do time, eu não quero. Eu estou muito feliz. E aí não são mulheres, né? Não são mulheres, eu acho que... Dos dois lados, a liderança tem o seu... né, as suas maravilhas e as suas... Né? Eu acho que a grande recompensa da liderança é você ver as pessoas que você lidera crescerem. Exatamente. Que está muito ligado aí a esse desafio da educação, do criar oportunidades, né? Pelo menos é como eu enxergo. E eu não sei se as mulheres têm um skill especial para isso. Aí, fugindo aqui um pouco do nosso roteiro, eu queria escutar um pouco vocês sobre isso. Eu acho que tem até alguma coisa no nosso roteiro que fala sobre isso, né? Então, eu acho que nós mulheres temos, quando a gente entra no mercado de trabalho, eu acho que, em geral, eu não gosto de estereótipos, tá, gente? Não é, então, é difícil falar, assim, o que são mulheres e o que são homens. Até porque a gente está brigando contra o estereótipo, né? Então, é isso. Mas, em geral, a gente tem formas de trabalhar, até pelo que é atribuído socialmente para as mulheres. Então, assim, uma forma talvez mais conciliadora, algumas habilidades que são exigidas no mundo do trabalho hoje em dia. E que, na verdade, uma das formas da gente trazer mais mulheres ou fazer alguma política intencional de criar diversidade é você abrir mão de alguns atributos técnicos, que é algo que as empresas já fazem, e favorecer os atributos que dizem respeito às habilidades socioemocionais. E nessas, eu acho que a gente até, por formação em geral, tem mais vantagem. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque na época que eu comecei a trabalhar, o que acontecia com mulheres que ascendiam muito na carreira? Elas se masculinizavam, no sentido de que elas viravam mais duras do que muitos dos homens que estavam ali. E elas só olhavam para trabalho, então sempre tinha aquela opção, eu vou trabalhar, vou ter sucesso na carreira ou vou ter filho? Essa não é uma pergunta que se faça. Eu me incomodo muito quando alguém aparece perto de mim. Outro dia eu arranjei uma briga num jantar com a namorada de um menino, filho de uma amiga. Por que a gente tem que escolher, né? Mas por que a gente tem que fazer essa escolha? A gente não tem que fazer essa escolha, a gente pode fazer Então, eu acho que são essas coisas que contam na vida da gente, que a gente precisa pensar. Como é que eu sou mulher, como é que eu sou mãe, sou mulher e sou profissional? Não dá, as escolhas não são uma ou outra na vida da gente. Então, tudo isso está colocado. E acho que isso é uma vantagem que a gente leva quando a gente tem essa consciência dentro do que o mundo do trabalho demanda hoje em dia. Dentro do que o perfil da liderança que é exigido, é um perfil de cuidar das pessoas, de olhar se as pessoas estão bem, de fazer com que as pessoas venham para o seu potencial. Não é? Então, acho que essas características a gente não pode perder. Então, vamos brigar pelo nosso lugar do mundo sem deixar de ser mulher. Acho que é isso. Mantendo o que a gente é. Mantendo aqui o nosso saltinho, mantendo a saia. A nossa saia. Vamos, mas assim,
sem estereotipar, mas eu acho que isso é importante. Faz parte, né? E eu acho que esse equilíbrio também da vida profissional, né, e familiar, ele é muito importante e fala com isso, né, que você está dizendo, da gente não esquecer que a gente é mulher, que a gente é mãe, que a gente é amiga, que a gente é conselheira. Como é que vocês, duas grandes executivas, conciliaram isso, conseguiram chegar até aqui? Né? Eu sei que não existe uma receita de bolo, mas essa foi uma pergunta de vários outros painéis. Eu acho bacana a gente escutar, cada uma falar um pouquinho, né, de que estratégia usou. Eu estou casada há 26 anos com o mesmo marido. Já é uma vitória. Já é uma vitória, gente. Eu casei na faculdade e a gente conseguiu balancear. Meu marido não é de tecnologia, eu sou do Rio, mas moro em São Paulo. Eu perdi a primeira gravidez, eu trabalhava aqui, eram gêmeos, eu estudei fora, voltei, eu conheci ele na faculdade, e aí ele veio transferido para o Rio. Então eu tive apoio dele, mas a gente teve que balancear muito. Então, momentos foram a carreira dele, e depois, aí hoje ele tem empresa, e depois foram as minhas. E no momento ele me apoiou. Ele me apoiou, mas a minha família também. E foi uma situação em que eu falei, eu quero ser, ele sempre soube, eu sempre tive, e tem meninas que não têm, eu não sei o que eu quero ser. Você não precisa definir, eu tinha uma clareza do que eu queria ser, eu quero ser vice-presidente, eu quero ser presidente, o que eu preciso fazer para chegar até lá, dar esses passos, sem ter que passar nem puxar o tapete de ninguém. Mas para conciliar a vida, quando foi ter filho, primeiro que hoje em dia a gente não pergunta mais, não pode, por lei a gente não pode perguntar se a pessoa quer ter filho, se não quer ter filho, né? Então a gente não pode fazer esse tipo de pergunta, mas eu consegui balancear a minha carreira. Em algum momento, antes da empresa anterior que eu trabalhava, eu cuidava de América Latina, eu ficava só uma semana do mês no Brasil. Foi uma situação muito difícil, não tem receita de bolo. Meu marido quis separar 2 vezes, mas a gente conseguiu segurar, porque meus filhos eram pequenos, isso faz 10 anos atrás que eu comecei a viajar. Hoje ainda viajo, as pessoas falam, mas como é que você consegue viajar? Muito, eu viajo praticamente todas as semanas, mas consigo balancear um pouquinho, mas não existe uma receita de bolo, mas você tem que acreditar e ter muita conversa. Se você tem filhos, se você tem marido ou não tem marido, ou se você tem família, se você consegue, mas às vezes eu não consigo ter um suporte, eu não consigo ter quem me ajude. Eu sei que não é fácil, às vezes a gente não consegue. Ou às vezes você vai ter que trabalhar para pagar quem cuida, porque você quer. Eu sei que não é fácil, gente, quando a gente vai olhar. Por isso que nós perdemos muitas mulheres na pandemia. Por quê? Porque elas tinham que fazer trabalho dobrado. Principalmente mulheres que dependiam de creche pública. Eu não estou nem falando em tecnologia, às vezes estou falando de base. Elas tinham que trabalhar e não tinham onde deixar os filhos. E aí, como é que fazia? Né? E o marido também tinha que trabalhar, como a Vera falou. Hoje, 45%, não sei quantos por cento dos lares são... 51% dos lares são chefiados por mulheres. Chefiados por mulheres. E muitas abandonaram o mercado de trabalho. Então, juro para vocês, não foi fácil. Tem voltados que você fica, não vejo meu filho, mas seja forte. Seja forte. Às vezes você deixa o filho chorando, aí você sai de casa, aquele coração, ai, mamãe... Mas aí depois você vê aquele sorriso quando você fala para ele o que aconteceu no trabalho, ou aquele conquista, ou até mesmo aquele problema que você teve, como é que você superou, ou uma promoção, ou se você está buscando uma nova oportunidade, o que você vai fazer para estudar. Não é fácil conciliar, mas é possível, é isso que eu digo, é possível. Tente ter uma rede de apoio, às vezes a rede de apoio é uma amiga sua, é um amigo seu, é um primo, é uma prima. Então, não desista, não é fácil. Eu quase desisti, né? Eu falei assim, eu abandonei, eu fui CIO com 24 anos de uma empresa internacional, mas o meu marido falou, ele veio transferido para o Rio, e ele falou, ou emprego, ou eu. Aí eu falei, será que eu vou arrumar outro marido? Gente, isso faz tempo. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou arrumar outro? Não vou... Falei, acho que eu vou ficar com ele. Eu falei, você me dá 6 meses. E eu vim trabalhar na Embratel, aqui no Rio. A gente morava fora e eu consegui na Embratel. Odiei o começo do trabalho. Eu trabalhava lá no fundão, com aquele monte de máquina, parecia um cemitério de roteador. Odiei, mas eu falei, eu vou ser firme, meu casamento. Fui firme e estou onde estou.
não é fácil, mas a gente consegue, que a gente tem essa força. Vera também teve seus desafios, né, Vera? Bom, o meu tem um monte de perrengue, não dá É difícil até entrar nisso, começar, né? só assim, em poucas palavras, a começar que eu me separei com minhas filhas pequenas e daí tive que segurar a onda de todo mundo, mas assim, uma coisa que eu sempre tive certeza é que eu seria uma melhor pessoa e melhor mãe se eu trabalhasse. Então, eu nunca pensei em não trabalhar. Licença maternidade, o dia que eu voltava, eu tive 2 filhas, o dia que eu voltava da licença maternidade era uma alegria. Porque eu falava assim, gente, adoro esse perrengue todo de ter que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas ficar só em casa não me faz feliz. Então, tá na minha alma, trabalhar faz parte de mim. E ainda bem, porque senão eu ia estar morando debaixo da ponte. Mas você falou uma coisa muito bacana e muito importante, sim, que é o exemplo. Eu tive sorte de ter o exemplo também da minha mãe, que sempre trabalhou. E eu tive a felicidade, até essa semana mesmo, eu estava de férias, voltei de viagem, meu filho estava cheio de saudade, porque minha filha já mora sozinha, e meu filho ficou sozinho 15 dias e chegou para mim, mãe, que bom que você está aqui e tal. Mas eu gosto de ver você trabalhando. Acho que isso faz bem para a família. Mas bem. Não é porque ele não gosta de mim, não, tá, gente? É porque ele, de fato, considera um exemplo. Ele procurou, ele está fazendo faculdade agora, procurou um estágio, já correu atrás. E ele falou isso de mim. Enfim, a minha filha que tem orgulho, síndrome né? de Down, ela sempre fala que... Eu já trabalhei na Secretaria da Educação, né? E ela sempre fala que a mãe dela trabalha para a educação das crianças que precisam. Então, assim, significa que ela tem orgulho do meu trabalho. Eu acho que é isso que é importante. Eles perceberem o quanto isso é importante para a gente, quanto é importante socialmente e conseguirem valorizar. Acho que a gente concilia. Não tem fórmula. E só para complementar, então, assim, você fala, o exemplo, né? Meu pai e minha mãe também trabalharam, minha mãe, mas a minha irmã fez direito aqui no Rio, hoje ela mora em Curitiba, e ela resolveu não trabalhar e cuidar da casa. Teve a mesma educação e tudo bem, hoje não. Hoje agora ela está administrando, meu cunhado tem estacionamento, mas tudo bem também. A gente também entende. Ela faz cursos, ela é uma exímia cozinheira. Eu não cozinho nada, gente, eu só como. Então, assim, tem outras habilidades. Eu acho que também a gente respeitar, mas com essa falta de mão de obra que a gente tem, a gente sendo mais de 56% da população, nós precisamos incentivar nossas meninas a estudarem tecnologia. Sim, e eu vou além, tá? Eu acho que ninguém pode ficar pensando que a sua vida vai acontecer porque alguém vai cuidar da sua vida. Eu acho que a gente precisa trabalhar assim para a gente ser dono da vida da gente. E aí a minha experiência é que, assim, independência, se ela não é também, ela não é de verdade. Então, minha gente, mulheres, esse papo de ficar em casa cuidando de filho é muito legal, mas só isso não preenche a gente. A vida da gente é muito mais. Então, vamos dar conta de tudo e a gente dá. A gente consegue, né? Beth, e já vou aqui, já vou atrapalhar fugindo aqui do roteiro. Mas é que a Vera me lembrou, né, um negócio de você ter e falar sobre a carreira. Gente, não adianta, eu não vou lá ficar sentada, vai chegar minha chefe, chegou para mim, eu acho que você tem cara de que vai ser vice-presidente. Não! Gente, você tem que correr atrás, você vê lá aquela oportunidade que abriu lá naquela sua vaga, você sabe aquele fulaninho que foi promovido, e você é aquela posição que você quer, busca, vai lá ver, veja que habilidades aquela função está buscando e vai aprender. Não cai, gente. Busca, a gente vai falar sobre isso aqui, um pouquinho de mentoria e desenvolvimento. O cargo não cai. Não tem Dini Eugênio que vem lá, faz assim para você, vai aparecer aquele cargo dos seus sonhos, com aquele salário maravilhoso, sem problemas, não. A gente tem que ir atrás. Qual que é o próximo passo que eu vou dar? Qual que é a empresa que eu gostaria de trabalhar ou uma similar? Não cai, o cargo não cai na sua cabeça, não cai. Isso que você falou é realmente um fato. A gente tem que ser dona da nossa própria história, né? A gente tem que escrever a nossa própria história. E aí também a escolha de onde a gente vai trabalhar, da cultura da empresa para onde a gente vai, né? Que vai nos permitir ou não conciliar a nossa vida profissional, nossa vida pessoal.
isso daí é um ponto muito importante. Não é aceitar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, né? As empresas estão olhando para isso, a gente tem condições de escolha. A gente falou de inúmeras oportunidades no mercado de TI, e eu acho que esse é um fator que precisa ser considerado. Eu não sei se vocês já encontraram desafios culturais aí na carreira de vocês, Vera ou Alê, mas se encontraram, compartilhem aqui com a gente. E como que vocês fizeram para superá-los? É uma das empresas que eu trabalhei, olha que eu fiquei pouco tempo, também não vou falar o tempo, porque você vai pegar pelo LinkedIn, aí vai conseguir descobrir qualquer empresa. Mas eu falo, hoje eu tenho contato com a empresa, várias pessoas que eu trabalhei lá são... O presidente me levou, a gente tinha trabalhado junto, ele foi ser presidente dessa empresa. Era uma empresa que 85% do quadro eram composto por mulheres. Eu nunca tinha trabalhado numa empresa onde tinham mais mulheres que homens. Gente, foi um horror. Já faz bastante tempo, mas foi um horror. Era uma fofocaiada, um negócio de cultura, era uma cultura que não dava. Foi um desafio grande, porque ficava uma... Gente, nós temos... Não sei se vocês já viram aquele movimento, faz parte quando uma sobe e puxa a outra. Nós temos que nos unir, mas isso não era lá, já faz um bom tempo, isso não tinha isso não era comum, era aquela, ela quer pegar meu cargo. Não, foi uma cultura que eu tive que aprender. Eu estava acostumada a trabalhar com homens, fui trabalhar com mulheres. Eu senti, e era uma cultura da empresa, e mover aquilo de desafio, eu fiquei pouco tempo. Sabe aquele desafio, aquela coisa, não, aquele cargo é meu, não é seu. Então, foi muito desafiador. Eu nunca tinha trabalhado, eu achei, né, faz um bom tempo isso. Hoje não, vejo que não, cada vez mais a gente se apoia, e apoia também homens apoiando mulheres, mulheres apoiando homens, pessoas com deficiência. Eu acho que hoje essa rede de apoio está muito maior, mas a cultura foi uma das coisas. Mas também eu penso assim, mas eu estou sem emprego. Às vezes não dá para a gente escolher. Uma das coisas que eu tenho pavor é o que você falou, ficar sem emprego. Como é que eu vou... não sei, como é que eu vou poder fazer minha unha? Eu não quero pedir para o meu marido poder fazer minha unha, poder comprar alguma coisa. Então eu falei, eu não estou satisfeita, não estava. Eu falei, eu vou buscar que eu acredite que vai ser uma cultura melhor e que eu vá conseguir crescer e que vá atender o que eu quero. Então, às vezes, também a gente tem que respirar fundo, não estou feliz, não é o que eu quero, né? Mas também é o que a Vera falou, não dá para jogar tudo para o alto e falar. Então, assim, às vezes a gente tem poder de escolha, mas assim, não pegue também, às vezes, o primeiro, ou, claro, ou você vai ter que pegar, mas eu estou sem emprego e o boleto não deixou de chegar na pandemia, nem deixa de chegar, né? Os boletos continuam chegando para a gente pagar. Então, né, mas a gente tem a oportunidade de buscar, sim, e contar com rede de apoio, indicação, referência, mas busque uma empresa que tenha afinidade com a sua cultura. 100% de acordo, Ale, e eu acho que a gente tem, entre os jovens, um movimento muito claro de identificação dos valores com os valores da empresa em que trabalham. Eu acho que essa geração mais nova deixa isso tudo muito claro. Eles têm muito menos apego àquele emprego que vão ficar o resto da vida, mas sim a lugares onde eles acreditam que faz sentido trabalhar, que tenha propósito. E eu acho que isso serve para a gente também. De certa forma, sem nunca ter refletido, eu fiz isso a vida inteira. Então, assim, eu mudei bastante de emprego. Nunca fiquei sem emprego. Mas quando eu via que a coisa não estava rolando direito, que não era o caso, que não estava, eu já começava a me mobilizar e olhar, começar a me preparar para alguma outra coisa, prestar atenção e buscar minhas conexões para arrumar alguma outra coisa que fosse mais legal, porque aquilo não estava me agradando. Acho que isso é uma coisa extremamente importante e acho que sim, a gente precisa se posicionar, acho que precisa ter voz, a gente não pode ter medo de falar em situações que estão erradas, e ainda mais hoje em dia, que eu acho que a gente sempre vai ter apoio, né? Então, tem muitas situações que a gente antes era meio tabu, mas que hoje em dia a gente consegue colocar assim, mas de qualquer forma, a gente se mexe, a gente tem esse poder. Ninguém pode ficar acuado. É isso aí. E a gente tem poder de mudar também, né, Vera? Tem. Eu mesma também vivi uma situação, para virar CIO, eu fiquei 2 anos como interina.
E não existia nenhuma gerente executiva na empresa onde eu trabalhava. Eu fui a primeira gerente executiva mulher. Então, assim, é possível. Era uma empresa muito também com valores muito até machistas, eu diria. Mas isso não foi um impedimento. Eu estava lá, no lugar certo, na hora certa, pronta para ser a pioneira. Logo depois de mim, outra mulher galgou uma posição semelhante. Então, assim, a gente ou olha para fora e, ó, tchau, um abraço. Ou até para dentro mesmo. Exatamente. Olha, vamos mudar o status quo, né? E vamos em frente. Muito bom. E aí, vamos seguir aqui, falar um pouquinho de diversidade, né? Eu vejo que equipes com uma diversidade de gênero, de idade, enfim, de conhecimentos, são mais inovadoras, né? E acho que as mulheres também têm um papel importante nessa questão de diversidade em equipes. Vocês já vivenciaram aí especificamente algum trabalho em que isso foi um diferencial, equipes diversificadas entregaram mais? A Lê tem um exemplo? A gente tem um exemplo, acho que eu vou trazer até, não é de mulher, mas é um exemplo que eu gosto muito, um exemplo real. Você só está disponível para iPhone, mas é o Sim AI. É um aplicativo para pessoas que não têm visão, que não enxergam ou com baixa visão. E ele foi desenvolvido pelo engenheiro nosso, em que ele é cego. Será que, se ele não fosse cego, a gente conseguiria realmente ter um aplicativo? Hoje está em português, só para iOS, a gente está desenvolvendo para Android. Mas será que a gente ia conseguir realmente desenvolver corretamente o aplicativo se fosse por um engenheiro que enxergasse? Então, assim, esse para mim é algo que realmente a gente traz. Então, quando a gente vai falar de inteligência artificial, quando a gente vai falar de reconhecimento facial, como é que eu trago toda aquela diversidade para ter a representatividade? A gente tem muitos desafios aqui no Brasil, né? Por quê? Porque nós temos uma diversidade muito grande, né? Do sul ao norte do país. E como é que eu trago essa diversidade aqui para dentro, principalmente quando a gente vai falar de tecnologia? Mas esse caso que é o Sim AI, a gente lançou em português durante a pandemia em 2020, que é o Shakib, é o nome do engenheiro. Então você tem um fone de ouvido e você anda com um aparelhinho, ele vai falando, ele mostra, você consegue não somente ler cardápio, mas inclusive andar na rua sem cão-guia. Então tem todos os mapas, então está em português, você baixa. Então, assim, é muito interessante ele contando isso. E os filhos dele não nasceram com nenhum problema de visão. Mas eu achei assim, é uma história, e ele deu entrevista que quando veio, eu achei uma história fantástica. Ele falou assim, quando eu fui ver, e não é só ele que desenvolveu, mas ele que falava, não, isso aqui não está correto. Ele que fazia todo o teste, né, do app. E aí ele falou, não, isso aqui não está correto. Por quê? Porque nem todos os engenheiros, né, muitos, é o lugar de quase fala. todos, é o lugar de fala, é isso, é o lugar de fala você trazer aquilo. Então, acho que realmente é algo que faz a diferença. Eu comentei, né, falei no comecinho que tem sim pesquisas que comprovam que equipes diversas têm melhor performance. Tem, porque a pessoa vai ter ideia. Eu, por 3 anos e meio, eu fui a líder de diversidade e inclusão da Microsoft do Brasil, em paralelo à minha função. E aí a gente passa, eu tinha tido 2 antes de mim, teve o Dani, agora é a Gláucia, a nova líder. E ela traz ideias diferentes. O Dani, que é, né, um homem branco, né, judeu, mas que trouxe também diversidade como líder de diversidade e inclusão, ideias que a gente não tinha pensado. Foi a primeira vez que a gente teve um homem líder, né, do Comitê de Diversidade e Inclusão, e ele trouxe várias coisas bacanas ali para o comitê. Então, assim, eu acho que diversidade realmente é você ter um lugar de fala e traz uma melhor performance. Bom, gente, eu vou fazer uma última pergunta aqui para vocês, porque eu quero deixar um espacinho aí para vocês perguntarem o que quiserem também, né? A gente falou um pouco, muito, não um pouco, mas muito de conexões, né? De expandir os nossos horizontes.
Como é que o que vocês recomendariam para alguém que está começando a carreira para estabelecer essas conexões e fazer disso um trampolim aí para a sua experiência profissional, né? Queria ouvir um pouquinho de cada uma, como fazer isso para que a gente aqui ajude as meninas a crescerem. Eu sei que às vezes a gente entra na faculdade ou no curso técnico, mas mesmo no curso técnico eu sugiro LinkedIn e atualize. O próprio LinkedIn tem cursos de como criar seu currículo e chame a conexão, ou às vezes mande uma mensagem. Eventos como esse aqui, quando você vai fazer às vezes hackathons que as empresas abrem para jovens ou para pessoas que estão trabalhando, hackathons, cursos gratuitos. Então, por exemplo, vou pensar aqui um exemplo. Nós abrimos um curso para capacitar 100 mil mulheres. De graça, cursos gratuitos. A gente conseguiu 60 mil. Então, assim, e aquilo é um curso de troca em que você troca conhecimento e troca contatos com outras mulheres. Então, esse tipo de curso que outras empresas também fazem. Eu acho que é isso. Buscar também um mentor. Não tenha vergonha. Pergunte, olha, eu estou buscando esse tipo. Veja alguma pessoa que você acredite que tem, essa carreira aqui é uma carreira que me interessa. Quem é aquele modelo? Quais são as conexões? Quais são os cursos, gratuitos ou não? Acho que esses eventos, parabéns. Acho que esse evento aqui é um bom evento de networking. Fantástico. Venham todos os dias. Vamos incentivar. E faça e fale, não tenha vergonha de falar. A gente também tem, né? Se você está ali comendo ali fora, olha o craque. Gente, olha, posso dar uma dica? Não briga com... Faz um pouquinho maior. Não, aqui o nome tá bom, né? Às vezes faz aqui, ó, para a pessoa enxergar. Eu fico, às vezes, assim, se eu estou sem óculos. Deixa eu ver qual que é o nome da pessoa. Mas é isso aí. Não, eu acho que é muito nessa linha. Eu acho que o LinkedIn é muito poderoso, a gente não pode deixar de ter um perfil no LinkedIn, mas eu acho que as conexões tradicionais são muito poderosas também. E acho que é assim, quando eu paro para pensar na minha vida, Não tinha LinkedIn, não tinha celular, né? Não tinha, mas a gente sempre faz. Então, eu acho que é assim, eu fico muito feliz de ver que eu tenho conexões desde o primeiro trabalho que eu tive na vida. E isso é muito bom. É muito legal você saber que você consegue manter essas conexões, que você consegue se manter uma pessoa respeitada dentro do seu meio de trabalho e que você consegue manter essas ligações. Isso vale ouro, vale muito ouro. Então, assim, a gente tem coisas que são intencionais, que a gente vai participar de grupos específicos que são importantes, mas eu acho que essa postura de ser colaborativo com as pessoas. Trabalhos voluntários, Exatamente. né? Trabalhos voluntários, você até mesmo de capacitação, quando você precisa, eu acho que também é importante. Super. Na nossa época não tinha, na minha época não tinha LinkedIn, não tinha celular, não tinha WhatsApp. Né? Então, grupos, eu acho também, de conversa, grupos de leitura. Grupos de leitura, uma das coisas que o Comitê de Diversidade e Inclusão está fazendo, então isso é muito bacana. Gente, na Microsoft eu não conheço todo mundo, juro para você. Assim, eu estou falando Microsoft Brasil, tá? Muita gente nova, muita gente que entrou na pandemia e está híbrido, as pessoas do data center. Então, a gente está montando grupos de conversa para que a gente se conheça e possa se ajudar, né? A troca é muito importante, né? Muito importante, Foi né? isso que me fez conhecer vocês, né? E que me trouxe também até o Senac. Então, Conheci a Beth reclamando. Vera, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. E a gente ficou amiga. Gente, muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Olá, boa tarde. Meu nome é Marina. Primeiro, eu queria dizer que me emociona muito ver mulheres em posição de liderança, porque eu tenho 30 anos e eu cresci com poucas referências femininas nas posições que vocês estão, e me emociona muito sempre. E eu fiquei com uma dúvida a respeito você falou do desenvolvimento do aplicativo com uma pessoa que é deficiente visual. Quando existe uma demanda por um aplicativo ou por uma inovação, mas uma pessoa de determinada lugar, né, de fala, ela não tem um treinamento ou não tem um conhecimento para poder até te dar um feedback.
né, vamos supor, um outro aplicativo com outro tipo de deficiência, um deficiente auditivo ou um deficiente de outras esferas, e ele não tem conhecimento tecnológico para ajudar vocês a desenvolverem. Existe um projeto que acolhe essas pessoas para primeiro treinar, porque é muito tempo, né? Leva tempo, é investimento. Então, como que faz numa tentativa de criar coisas que ainda não chegaram lá, mas que não tem pessoas, infelizmente, capacitadas para poder ajudar? Hoje, depois você comenta um pouquinho, hoje a gente não consegue, tá? As empresas, aí eu estou falando no geral, eu sei porque eu participo de um comitê especificamente, as empresas não conseguem atingir a lei de cota de deficientes. Por quê? Porque a gente não tem, inclusive quando você vai, né, como os clientes de educação, uma boa parte estão aqui comigo, né, com a Vera, não tem, você pergunta nas faculdades, são poucas pessoas, porque não chega até lá. Então, o que nós aqui da Microsoft temos feito, até porque a gente tem um pilar que a gente chama, lá fora chama disability, aqui a gente chama de acessibilidade, em que a gente desenvolve programas de capacitação. Então, por exemplo, com o Instituto Dorinha Noil, acho que eu falei corretamente, né? Instituto Dorinha Noil, que são para pessoas com baixa audição, a gente desenvolve... Não, para cegos, desculpa, do Dorinha Noil é cegos. O de baixa audição é um outro instituto, então a gente... Depois eu lembro o nome. Mas a gente tem feito capacitação e para desenvolvimento de softwares. Então a gente tem programas, a Microsoft e outras empresas, para quê? Para capacitar as pessoas e desenvolver aplicativos. Tá? E aí a gente tem muitos cursos gratuitos, né? A Betsy sabe que a gente, de capacitação para mulheres, para pessoas com algum tipo de deficiência, para pretos e para qualquer tipo também de público, como é que a gente capacita. Então, a gente tem um programa aí que a gente fez, vou fazer um pouquinho de propaganda, é público, que é para capacitar 5,5 milhões de brasileiros. Então, a gente tem um programa gratuito. Por quê? Porque a gente foi durante a pandemia também para acelerar a economia. Então, como é que a gente capacita mais? Foi junto com o Ministério do Trabalho e depois tem uma parceria com o Cine para que essas pessoas capacitadas consigam buscar um emprego. Então, as empresas estão demandando muito. E aí também pessoas com algum tipo de deficiência. Mas indo direto à questão do desenvolvimento, quer dizer, nem todo mundo tem capacidade, nem vai poder, mas assim, se ele tiver uma demanda, o que acontece? Microsoft não é uma empresa que vai fazer todas as soluções, é uma empresa que tem uma grande plataforma, então sempre acontece via algum parceiro. O que existe é, por exemplo, na penúltima Campus Party, a gente participou de um hackathon onde a gente tinha como objetivo a proposta que os grupos desenvolvessem soluções ligadas aos objetivos do milênio. E uma delas era bem-estar. Então, um grupo, por exemplo, estava trabalhando o desenvolvimento de um projeto para ajudar na aprendizagem de autistas. Então, são coisas assim que a gente consegue pensar num modelo de startup, e aí existe apoio. A gente tem um Founders Hub que apoia as startups e que agora também está até com parceria com o Cubo, apoiando startups que são... O Cubo é do Itaú, eu não sei se aqui no Rio tem, é uma incubadora do Itaú. Fica em São Paulo, eu não sei se tem aqui. Mas essas incubadoras também buscam muitas soluções. Isso. Então, eu acho que aí é um network que é apoiado por outras vias, tá? Então, assim, tem muita gente, quer dizer, uma pessoa que precisa de um aplicativo específico, ela pode procurar alguém que está na área de programação, que monte um grupo e etc. Vários dos hackathons acabam incorporando essas ideias e acabam definindo trajetórias para que essas soluções possam ter um caminho comercial. Quem sabe você também não está tendo uma ideia de criar um hub para captar essas pessoas e depois capacitar. Porque, às vezes, né, estabelecer essa conexão com quem quer fazer isso é difícil também. Né? E esse é um dos grandes valores da diversidade. É identificar pessoas, é trazer para dentro da arena pessoas que enxergam necessidades diferentes, que enxergam o mundo de outra maneira, que têm outras coisas que estão vendo, e é isso que tecnologia permite a gente. Então, acho que isso é uma das riquezas, né?
Bom, gente, então vou fechar aqui o nosso painel agradecendo. Foi um prazer enorme receber vocês duas. Obrigada, aqui. Betsy. Mulheres fantásticas, servindo de exemplo para os nossos alunos, para as nossas espectadoras. Muito orgulhosa de conhecer vocês e de ter trazido vocês aqui. Obrigada, conte com a gente sempre. Com Obrigada. certeza, Betsy. Muito obrigada.